é definitivo neste momento. Como a gente diz no jornalismo, né? Claro, é definitivo na cabeça do Tite, e a comissão técnica do Tite entende isso também, e o Gilmar Veloz, que é o seu procurador, também. O Tite não trabalhará no Brasil em 2023. Este ano 2023, para o Tite, está para o futebol brasileiro como estava o ano de 2014 para o mundo. Lembra que em 2014 o Tite saiu do Corinthians e disse que não trabalharia em 2014 e não trabalhou em nenhum clube. Foi consultado e não aceitou nenhum lugar para trabalhar em 2014. Só voltou em 2015 de novo para o Corinthians, de onde ele tinha saído. A comissão técnica do Tite tem essa decisão. Não se trabalha no Brasil em 2023. Claro que a gente, até para ser claro, né, você parte de uma história que surge em algum lugar. Ah, se o Vitor Pereira cair, o nome do Flamengo é o Tite. Assim começam as informações dentro dos clubes. O Tite, se cai um técnico no Brasil hoje, qual é o nome? O nome mais cotado é o nome do técnico que dirigiu a seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo. É o Tite. O Gilmar Veloz está prospectando o mercado internacional. Houve sondagens de Coreia do Sul, proposta da Coreia do Sul já foi anunciada, do Equador. Não há proposta da Europa. Mas o interesse do Tite, em primeiro lugar, seria trabalhar no futebol europeu neste ano, se tiver proposta. Se não tiver proposta, não tem o que fazer. Mas no Brasil, ele não trabalha neste ano. É claro que o mundo é dinâmico, as coisas acontecem, mas a decisão deste momento, 24 de fevereiro de 2023, é que o Tite não trabalhará no Brasil, nem no Flamengo e nem em outro clube neste ano. E você recordou uma informação importante, que foi publicada pelo Gabriel Carneiro, nosso repórter do All Sport, no começo da semana, se não estiver enganado, na semana passada, mas acho que foi no começo da semana, que o Tite recusou uma abordagem, uma proposta da Coreia do Sul, da seleção, e também existia o interesse da seleção do Equador, como você bem disse, mas o negócio não foi para frente. E lembrando, antes da Copa do Mundo, o Tite deu uma entrevista onde revelou que no passado recente havia recusado propostas de Real Madrid, PSG e Sporting, ou seja, o Tite sempre teve o futebol europeu no seu horizonte. Esse é um ponto importante que você tocou agora. Não, porque assim, o futebol português, na comparação com a Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra e França, é o único que não teve técnicos estrangeiros campeões desde 2006, quando o Porto foi campeão com o Fluminense, holandês. Hoje, tá claro, ou tá favoritíssimo, o Roger Schmidt para ser o primeiro técnico estrangeiro campeão em 16 temporadas em Portugal. O Benfica é o líder do campeonato. Sérgio Conceição e Rubem Amorim seriam hipóteses, Bruno, para você que está aí. É possível que Sérgio Conceição e Rubem Amorim, do Porto e do Sporting, respectivamente, deixem seus cargos no final do ano? Neste caso, eu sei que não existe hipótese neste momento, mas haveria um possível mercado para o Tite? Porque certamente, se houver uma brecha, o Gilmar Veloz vai tentar entrar nesse buraquinho. Reforçando aquilo que você disse, hoje o Benfica é líder da competição isolado com o Roger Schmidt, alemão, contratado recentemente do PSV, do futebol holandês. O segundo colocado é o Sérgio Conceição com o Porto, só que o Sérgio Conceição já demonstrou diversas vezes que não tem interesse de voltar para sair para o estrangeiro, ou seja, ir para fora novamente. E no Porto ele é quase que unanimidade, o presidente, os torcedores, a direção. Então, se depender do Sérgio Conceição, mesmo que não seja campeão, somente com a vice-colocação, o vice-campeonato permanece, a incógnita maior depende do Rubem Amorim, que apesar de ter tirado recentemente o Sport de uma fila de quase 20 anos de títulos nacionais, o Rubem Amorim não é contestado, mas há uma pressão muito grande porque o Sport em Portugal é um clube ímpar em relação à pressão de torcida, à pressão de conselheiros. Então lugar, o Rubem, né? Sim, e está em quarto. Hoje o Braga é o terceiro colocado, o Arthur Jorge e outro português. Ou seja, e vai pegar o Arsenal agora na próxima fase da Liga Europa. Ou seja, o Arsenal hoje que briga com o City pela liderança da Premier League tem tudo para eliminar o Sporting, mais pressão para o Rubem Amorim.
que poderia terminar a temporada na quarta colocação. E a quarta colocação não garante a classificação para a Liga dos Campeões. Então o Sporting, muito provavelmente no fim do ano, no fim da temporada, no caso, pode se tornar uma opção para treinadores de fora, porque o Rubem Amorim vai ficar naquela, se vai embora, se não vai embora, apesar de ser uma multa rescisória alta, cerca de 30 milhões de euros. E é até por isso que você falou, PVC, pode fazer uma pergunta para a gente poder fechar o assunto Tite. O Tite sempre disse, e N vezes nos bastidores, de forma pública, que trabalhar na Itália seria muito complicado, trabalhar na Inglaterra seria complicado por conta da língua, que ele teria muito mais facilidade ou em Portugal ou Espanha. Daquilo que você conversa com as pessoas do entorno do Tite, ou até mesmo o Tite, essa ideia permanece? O Tite, se for para a Europa, seguramente ou provavelmente seria para esses mercados onde a língua portuguesa existe ou é mais próxima, no caso a espanhola? A comissão técnica dele e ele mesmo estão estudando inglês ferrenhamente, assim, melhorando o inglês. A ideia é aprimorar o inglês. Mas, em princípio, quem conversou com o Gilmar Veloz, por exemplo, nos últimos anos, nas últimas semanas, sabe que a tentativa é mercado espanhol ou italiano, português. A gente fala português, né? Então, com todas as diferenças do idioma, tu percebes também que podemos nos comunicar. Então, Portugal, eu não descarto Portugal. A questão é que os clubes de Portugal pagam mais ou menos a mesma coisa ou um pouco menos do que os clubes do Brasil. Você pode discutir o nível de conhecimento do mercado, mas os clubes de Portugal têm um nível, uma faixa salarial parecida com o Brasil. Seria mesmo pelo desafio de trabalhar em outra cultura. Mas, em princípio, mesmo com o estudo do idioma inglês, seria Espanha, Itália